Irmãos, nós vamos hoje fazer uma meditação na Palavra Santa do Senhor, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 30, nos versículos 18, 19 e 20, que diz assim: Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos, nada do que ele havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: Este é o despojo de Davi. A minha oração, meu amado, é que essa noite Deus possa te abençoar através dessa ministração. Quero trazer uma reflexão que tem como tema trazendo de volta tudo que você perdeu. E eu quero dizer isso não pela minha força, nem pela força de homem nenhum, pela força do nome de Jesus. Como eu sempre digo, o nome de Jesus é poderoso. E aí, o livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que precisamos. Por isso que eu creio que você está aí, assistindo através das redes sociais, participando dessa live, esteja ocasionalmente vivendo uma situação onde você hoje é uma síntese de um destrambeiro espiritual, de uma situação que você nunca esperava um dia vivenciar. São aqueles dias que a palavra de Deus chama de dia mau. Parece que o mundo sobre nós, sobre a vida da gente. E hoje existem milhões de pessoas espalhadas por esse mundo inteiro. Tinha tudo, mas perdeu tudo. Eu quero dizer para você que se você confiar nessa palavra que vai ser ministrada, eu tenho uma absoluta convicção que Deus vai trazer de volta. Vai trazer com dores. Davi vivenciou essa experiência. E eu fiz questão de ler os 3 versículos e relata exatamente a vitória de Davi. Davi tinha perdido seus bens, esposa, filhos, filhas, amigos. Tinha perdido a esperança da vida. Não é fácil viver uma experiência de perda completa. Mas o que foi que aconteceu com Davi? Talvez você, imaginando o que aconteceu com Davi, você vai compreender o que você está passando. E hoje, a sua esperança, a reanimação, ela possa trazer de volta. Que a primeira coisa que eu gostaria, como oração que eu quero fazer a Deus, que está no Santo dos Santos, é que primeiro Ele traga a esperança de volta. Porque foi isso que Ele fez com Davi. Mas Davi fez algo muito errado. Muito errado mesmo. E sabe o que Davi fez errado? Ele estava no lugar errado, acompanhando pessoas erradas e fazendo uma guerra errada. Pasme, Davi estava no meio dos filisteus, indo para uma guerra lutar contra o seu próprio Deus. Então ele não estava no lugar certo. E a primeira mensagem que eu quero trazer para você é que tem consequências quando nós não estamos no lugar certo. Aliás, gente, o lugar mais seguro e certo na nossa vida é quando nós estamos na direção de Deus, na presença de Deus, acompanhado pela glória de Deus. Só que Davi estava acompanhando o rei dos filisteus, com os príncipes dos filisteus e com os soldados dos filisteus para guerrear contra o seu próprio povo, que era o povo de Israel. Graças a Deus que Deus usou os príncipes filisteus para chegar ao rei e dizer: olha, rei, Davi com seus 600 homens são guerreiros e fortes. Você tenha cuidado, se ele vai para a gente aí guerrear contra Israel, e tenha muito cuidado se ele não vai voltar contra a gente. E terminou ali obrigando o rei, podemos dizer essa palavra obrigar, a ter que mandar Davi e os seus 600 homens voltarem
e eles foram sozinhos para a guerra. E Davi voltou, andou 3 dias, só que quando chegou lá, em Ziglag, que era a cidade que o rei tinha dado a ele, a cidade estava em cinzas. Os amalequitas, inimigos de Deus, foram nessa cidade, queimaram tudo, levaram cativos os filhos de Davi, os filhos dos seus 600 guerreiros, esposas e todos os bens, deixaram tudo em cinza. Segunda mensagem que eu quero trazer esta noite para você: quando nós estamos no lugar errado e abandonamos os nossos filhos, nossas filhas, esposa, e não cuidamos dos nossos bens, e não vigiamos a nossa família, não vigiamos os nossos bens, o inimigo vem, e quando ele vem e sabe que você tem conexão com Deus, que você é filho ou filha de Deus, aí eles vêm com ímpeto. A palavra de Deus diz que ali os amalequitas entraram com ímpeto contra ali o povo de Deus, que era os filhos, filhas, esposas, e também levaram os bens de Davi e também os 600 homens. Gente, eu fiquei impactado com isso. Ai daquele que está no lugar errado, que está aí seguindo o mundo, seguindo as coisas das trevas, que saíram dos caminhos de Deus. E eu quero falar para você que está fora dos caminhos de Deus, que abandonou a igreja, que abandonou Deus, se volte urgentemente, porque quando você abandona Deus, você vai para o lugar errado, ser acompanhado de pessoas erradas, e aí as consequências vêm. E Davi e seus 600 homens viram aquela imagem, a cidade, suas casas queimadas, os seus bens foram levados, onde estavam seus filhos? Hoje, quantas pessoas não estão sofrendo, porque não sabem o que os seus filhos estão fazendo, com quem estão se acompanhando? Eu quero te trazer hoje essa reflexão. Se volte urgentemente para Deus, meu irmão, minha irmã, urgentemente. Entregue sua vida totalmente a Deus, porque você abandonar a sua família, você principalmente que é o homem da casa, você é a segurança que Deus colocou na sua família. Cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, das suas filhas, cuide dos seus bens, porque se você não fizer isso, abandonar, o inimigo quando vem, ele vem com ímpeto, ele vem com força total para gerar estrago. E amado, ali quando Davi e os 600 homens viram sua cidade em cinzas, só fumaça, não viram os filhos, filhas, esposas e os bens, amado. A palavra diz que eles choraram até não aguentar mais. As consequências, amado, vem problemas, perturbação na alma da gente. Não tem coisa pior quando a gente vê nossos filhos saindo daquilo que nós planejamos. A gente passa décadas, anos e anos planejando coisa linda, maravilhosa, um futuro próspero para os nossos filhos. De repente, ele descamba nas drogas, descamba nos descaminhos desse mundo. E esse mundo e as trevas, quando eles pegam os nossos filhos, nossas filhas, nossa família, infelizmente, eles vêm com força total para trazer destruição. E isso é verdade. Mas eu quero dizer para você, talvez hoje você esteja na condição de Davi e também dos 600 homens, chorando que não está mais aguentando. Noites e noites em lágrimas. Eu quero dizer para você, amado, que há uma esperança. E essa esperança é Jesus. Você vai ver o roteiro dessa história extraordinária, uma das histórias mais impactantes que eu vi já na Bíblia, do que Davi. Você vai levantar sua esperança hoje, você vai se reanimar. Mas, gente, continuando aqui, olha, os 600 homens eram liderados por Davi. Olha a responsabilidade de um líder. Olha a responsabilidade para você, papai, para você que é o homem da casa, que é o governo da casa, que Deus te constituiu. Você é o líder da sua casa. Davi estava ali chorando com os 600 homens. De repente, aqueles 600 guerreiros, soldados, se voltaram contra Davi e quiseram até apedrejá-lo, porque estavam colocando Davi como culpado. E olha, amado, nós homens, que Deus nos entregou o governo, a direção da nossa família, a proteção da nossa família, a provisão da nossa família, nós temos que cuidar do nosso casamento, cuidar da nossa esposa, vigiar os nossos bens, cuidar
dos nossos filhos, nós temos que cuidar bem da nossa casa. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. Porque senão, se nós abandonarmos, deixarmos de vigiar, o inimigo vai entrar e vai levar os nossos filhos. E o diabo, quando ele vem para roubar, matar e destruir a nossa vida. E você sabe, tanto quanto eu, que depois de Jesus, a família é o que é de mais importante nesse mundo. A família é o mais lindo projeto que Deus fez aqui na terra. E o alvo mais cobiçado do diabo, do inferno, é destruir a nossa família, é destruir lar, é destruir casamento. Você que está em crise com a sua esposa, você, esposa, com seu esposo, se coloque agora diante da presença de Deus e se volte para o seu esposo, para a sua esposa, porque o diabo quer separar vocês, o diabo quer destruir a sua família, porque ele vem para roubar a paz da sua família, para roubar a prosperidade. É só o que o diabo faz no inferno, mas em nome de Jesus eu já repreendo qualquer ação do inimigo contra a sua vida. E Davi, ao invés de se acovardar, ao invés de ficar só olhando para a cidade queimada em cinza e olhar para as fumaças, para onde a fumaça ia, sabe o que foi que Davi fez? Que é o que você vai fazer essa noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Davi se reanimou no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa extraordinária. Ao invés de ele ficar baixando a cabeça, as lágrimas caindo para a terra, ele deixou as suas lágrimas indo para o céu, levantou a sua cabeça, olhou para Deus e se reanimou. A esperança se levantou. E eu quero dizer para você que nos momentos tempestuosos, nos momentos de tribulação, de sofrimento, amado, de doença, de crise financeira, crise conjugal, seja lá do que for, amado, como nós somos propícios a não olhar para Deus. A gente esquece de Deus nessa hora e acha que os problemas, o sofrimento vai nos consumir. Mas eu quero hoje lhe lembrar e quero te pedir em nome de Jesus que você faça o que Davi fez. Ele se reanimou no Senhor. Quando ele olhou para cima, ele levantou a sua esperança. Amada, a palavra de Deus diz que nós temos que olhar para o alto e não para baixo. A gente tem que olhar para os céus, é onde está o Santo dos Santos, onde tem poder. Por isso que eu comecei essa live já dizendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. E isso que você está pedindo a Deus para restituir o que você perdeu, seja filho, seja o seu casamento que você perdeu, seja bens, eu tenho absoluta convicção no poder do nome de Jesus que Ele vai te restituir. Mas se reanime no Senhor, faça como Davi, que não deixou que as angústias, que as acusações, que a fumaça, as cinzas da cidade, o medo de perder os filhos, a esposa, o medo de perder os seus bens, não deixou o medo tomar de conta dele. Ele se reanimou no Senhor. E sabe o que ele fez? Quando ele se reanimou no Senhor e olhou para o Santo dos Santos, olha que coisa extraordinária. Ele consultou o Senhor e perguntou logo o Senhor, colocou logo a sua história sacerdotal e perguntou: Senhor, perseguirei eu o bando dos amalequitas que fizeram esse estrago nas nossas famílias, nossos bens, nossas cidades, nossas casas? E o Senhor disse: pode perseguir, porque você vai conseguir restituir tudo. Foi a palavra profética para Davi. E eu também quero apresentar essa palavra profética essa noite para você e dizer que o Senhor vai restituir tudo que o diabo levou, tudo que você perdeu. Não perca a esperança. Você pode dizer: eu não perdi bens, eu, graças a Deus, tenho minha família, eu tenho meus filhos, mas eu estou com um vazio dentro de mim, eu estou sem paz nesse mundo. Eu quero dizer que o Deus que eu creio, e é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que você pedir e pensar, é o Deus que pode trazer a restituição da tua paz e da tua alegria, meu amado irmão e minha amada irmã. Deus vai fazer essa. E ele fez. E ali Davi foi com aqueles 600 homens em busca dos amalequitas. E agora na fé. Na fé. Ele se reanimou, consultou o Senhor e a sua fé, ela foi aguçada, ela foi ativada. Me parece que o que está precisando de você é ativar a sua. E no meio do caminho, amado, 200 dos que iam com eles se cansaram e ficaram no meio do caminho e só 400 seguiram.
e ficaram lá esperando Davi. E quando ele ia em busca, foi na direção de Deus. Quando a gente vai na direção de Deus, Deus vai abrindo as portas, Deus vai mostrando o caminho, Deus vai tirando as pedras. Onde não tiver ponte, Ele vai fazendo ponte. Onde tiver deserto, Ele vai providenciar água e comida. Deus é Deus de provisão, é Deus de direção. Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. E vê um egípcio, que era servo de um dos senhores lá dos amalequitas, que tinha abandonado ele no meio do deserto. E ali Davi continuou, deu água, deu comida para ele. E ele disse onde os amalequitas estavam. E quando ele chegou lá, os amalequitas estavam bêbados. E ali Davi, com os 400 homens, fez guerra e venceu. E muitos deles fugiram dos amalequitas. E graças a Deus, as esposas, os filhos, filhas, os bens, todos foram restituídos e eles trouxeram os despojos. Sabe, meu amado, eu quero dizer para você que assim como Deus deu essa vitória para Davi e para aqueles homens, Ele também vai te dar essa vitória essa noite. Amado, não se renda às perdas que você teve, não se renda aos traumas, às frustrações. Eu não sei o que é que você passou, mas o Espírito Santo de Deus, que sabe de todas as coisas, conhece o teu coração, conhece o momento de tempestade que você está passando, e Ele vai estender a sua mão e vai te dar a vitória, e vai restituir a tua paz, a tua alegria de volta, vai restituir os bens que você perdeu. Se você tiver um filho ou uma filha que você quer de volta para o aprisco do Senhor, para o lugar do Senhor, creia nessa noite, que você se reanime, que você consulte a Deus o que é que você vai fazer e ative a sua fé, porque a fé, ela vai fazer exatamente o que Deus está colocando nos teus pensamentos, na tua imaginação, que é ter teu filho e tua filha restituída em paz, em alegria, em prosperidade. Se a tua prosperidade financeira também, ela foi embora, você está devendo muito, com aflições financeiras, maldição financeira, Deus vai restituir a tua paz financeira, Deus vai restituir a tua paz familiar. Se você está com problema no teu casamento, de uma separação, ou se você já se separou, perdeu o seu marido, ou você perdeu a sua esposa, não perca a fé, se reanime no Senhor, consulte ao Senhor, porque o Senhor vai te dar a direção, Deus vai mostrar o caminho para que você tenha de volta a tua esposa ou o teu esposo, dependendo de quem está nos ouvindo essa noite. Eu só sei dizer que o nosso Deus é um Deus de restituição, é um Deus de salvação, Deus de libertação, é um Deus de cura. Você pode estar hoje olhando para mim nessa pregação dizendo: Pastor Henrique, a minha saúde foi boa, eu estou numa doença que já foi diagnosticada pelo médico, que não tem mais jeito, é quadro de morte. Eu quero dizer que o Senhor disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Amado, que Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, e Ele pode trazer a tua saúde de volta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, amado, renda-se a Jesus essa noite, entregue-se a Ele. E que Deus possa ter tocado o teu coração, que Deus possa ter te reanimado, te tirado da decepção, da frustração, tirado da rendição, do sofrimento. Eu quero dizer para você que o que Deus nos ofereceu foi vida eterna. E eu sempre digo, vida eterna é uma vida de qualidade infinitamente superior a essa que nós temos na terra. E começa aqui quando você se entrega a Jesus e o declara como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e não declarou que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, declare-se. Que o Senhor vai ser a tua âncora, Ele vai ser a tua fortaleza, o teu castelo forte, Ele vai ser a tua luz e a tua salvação. E o sofrimento que você está enfrentando, os problemas, quero dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos.